Vamos dar introdução aqui ao nosso assunto da noite. Por que eu vim abordar um assunto tão forte com vocês já de início, né? Porque, como eu disse, eu considero a mudança inerente à vida de todo mundo. Ela é parte do nosso processo de evolução. E eu não consegui pensar em outro tema mais pertinente para iniciar essa série de lives, porque não vai ser só essa, tá, gente? Então, nós vamos fazer outras com outros convidados especiais de várias áreas aí. Então, eu quis iniciar com esse tema porque eu acho que ele pega todo mundo, né? Não tem ninguém que não passe por processos de mudança. Felizes ou tristes, alegres ou nem tanto, mas é inerente à vida de todo mundo, né? Mas eu quero me apresentar para quem não me conhece tão bem, para quem não faz parte aí do meu dia a dia. O meu nome é Andressa Castro, vocês já devem imaginar porque tá aqui no meu Instagram, né? Mas meu nome é Andressa Castro, eu sou mãe do Toninho, que partiu anteontem, meu pequeno pulguento, tão amado, tão parceiro. Então eu dedico essa live ao meu pulguento, que infelizmente não está mais entre nós. Eu sou mãe do Malhado e do Puff. Esses três, vocês devem imaginar, são meus 3 cachorrinhos. Eu também tenho um peixinho que chama Blue, que eu arrumei para minha filha. Como diz meu marido, a gente vai ter que morar numa chácara daqui a pouco, porque vai virar um zoológico isso daqui, né? Mas fazer o quê? É parte do processo. Eu sou mãe da Pérola. Eu tenho um enteado lindo e muito carinhoso, que cuida muito bem da mana dele, que se chama Marcos Vinícius. E eu tenho um marido lindo e super companheiro, que se chama Marcos. Isso aí é um resumão da minha vida pessoal, de quem eu sou de fato. Mas antes de dar continuidade aqui na nossa live, eu quero pedir para vocês uma gentileza. Tá vendo esse aviãozinho que tem aí no cantinho? O meu aqui, que tô reproduzindo a live, ele fica no meio, mas o de vocês acho que fica no cantinho direito. Manda pros amiguinhos, chama a galera para vir aqui conversar com a gente. Vai ser um papo muito gostoso. Vai ser uma conversa descontraída e ao mesmo tempo reflexiva pra gente dar um start no nosso feriado com boas ideias, com coisas novas na mente e no coração, tá? Então clica aí nesse aviãozinho e clica no coraçãozinho bastante, porque aí o Instagram vai pensar que a gente é super relevante e vai mandar essa live, vai mostrar essa live para mais pessoas, tá? Se porventura vocês não me ouvirem muito bem, por favor, falem aqui, tá? Andressa, o áudio tá ruim, pode comentar tudo aí, que aos pouquinhos eu vou tentando resolver na medida do possível, ok? Também tem, além dessa minha história pessoal que eu acabei de relatar pra vocês, uma linda história profissional que eu amo demais ter vivido, amo demais contar ela. Ela começa lá por volta do ano de 2003 e eu vou dar uma resumida nessa história para vocês. Eu sou nascida na cidade de Assis Chateaubriand e, introduzindo o tema da nossa live, eu acho que esse processo de mudança ele vem de família. Eu fui educada a gostar de mudança. Na verdade, nós tínhamos 2 opções lá em casa. Ou a gente gostava de mudança ou a gente chorava, porque a gente mudava demais. A gente passava 1 ou 2 anos em cada casa e a gente já mudava de novo, 1 ou 2 anos em cada sítio e já mudava. Até eu ir para a faculdade para estudar, eu sempre morei no sítio. Então todas essas mudanças que eu vou contar para vocês é sempre em sítios, sabe? Então eu vivi uma infância muito espontânea, descontraída, muito leve. Mas antes de dar continuidade a essa história, eu quero convidar uma pessoa super especial para entrar nessa live junto com a gente. Como eu anunciei para vocês, eu vou convidar a Mara para entrar aqui. A Mara é uma amiga do coração, mora aqui no lado direito, no lado esquerdo, no meio, no peito inteiro. Eu vou descobrir agora como é que faz para convidar, tá, gente? Só para vocês saberem, eu não sei usar esse negocinho aqui não. Mas vamos lá, achei a minha amiga. Solicitação. Chega aí, minha amiga Mara.
delícia ter você aqui! Que saudade! Que coisa gostosa! Ai, minha amiga. Tão longe, mas sempre perto aqui, ó. Ó, antes de você dar boa noite, eu preciso falar um pouquinho de você, amiga, porque o pessoal que não te conhece aqui, Andressa, mas você convidou a Mara e nem falou pra gente quem que é a Mara. Ó, gente, pra não me enroscar, eu vou ler, tá? A Mara, atualmente, que ela vai contar pra vocês das N mudanças da vida dela, mas atualmente a Mara tá morando em São José dos Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba. Porque, para quem não sabe, eu tô morando na cidade de Umuarama, no interior do Paraná. Então, estamos ambas falando do Paraná, só que a Mara em São José e eu aqui em Umuarama. A Mara é mãe do Raul, de 6 anos, do Joaquim, de 2 anos, é esposa do Everton. E eu acho que o vídeo da Mara deu uma travadinha. A Mara é formada em moda pela Universidade Paranaense, Unipar. Ela também é pós-graduada pela mesma universidade. Inclusive, nós fizemos faculdade, pós-graduação, tudo junto, porque a gente era grudado, tá, gente? Tipo unha e carne. E a Mara atua no ramo de beleza, tem só 17 anos, então quase ela não tem expertise nessa área, né? E depois de muitas mudanças e adaptações que ela passou, ela veio hoje contar pra gente mais um pouquinho dessa história. Fala aí, Mara, pro pessoal, conta um pouquinho sobre você e sobre essas mudanças tantas que passaram na sua vida. Boa noite, pessoal. Então, como a Andressa me apresentou, eu sou a Mara, mãe do Raul, mãe do Joaquim, esposa do Everton. Hoje estou morando aqui em São José dos Pinhais, vim pelo trabalho do meu marido, né? Larguei família, larguei amigos, larguei muitas clientes, né? Que eu amava, e de Cianorte. Sou cianortense, nasci na terrinha de Cianorte. Amo muito esse lugar também. Mas a vida vai gerando algumas mudanças, né? Que a gente tem que se adaptar a isso, né? E que eu posso dizer para vocês hoje que eu agradeço muito esse convite da Andressa. A Andressa, ela faz parte da minha vida de muito tempo, assim como ela disse, a gente se conheceu na faculdade, a gente se formou em 2007, a gente estudou desde 2004, né, Andressa? Junto. Então a gente já passou muita história junto, muita coisa, muita mudança boa, muita mudança que nos ensinou a crescer, muita mudança que nos fez criar uma mulher forte dentro da gente, né? Nos fez amadurecer, nos fez crescer como profissionais. Sem dúvida. E tem muitas mudanças que às vezes a gente acha ruim, né? Mas a mudança na vida da gente, a gente é como se fosse um diamante, né? Tem algumas mudanças que vêm e machucam a gente, assim como o diamante, ele tem que ser polido para poder virar uma joia. Então, tem algumas mudanças que nos fazem sofrer, né? Nos dói, causam feridas. Mas a gente sempre tem, assim como o diamante precisa de um suporte para ser seguro, para poder passar por esse polimento, a gente tem os amigos, né, amiga? Tem a família que nos segura ali, firme e forte, para a gente poder ser polida e chegar a ser a joia que Deus quer que a gente seja, né, amiga? É isso aí, amiga. O que você mudou, eu não podia trazer outra pessoa para fazer essa abertura, porque o que você mudou, o que você transformou na sua maneira de ser, agir, pensar nos últimos anos, só quem conviveu, quem convive, quem conhece a sua história, é incrível o que você passou. E a força, né? Eu admiro demais, eu sempre comento aqui internamente, eu admiro demais a força e a resiliência que você teve para passar por todos esses processos, né? Porque você suportou mudanças não só de cidade, mas você suportou mudanças de vida, de carreira, como você disse, de coisas que você de fato era apaixonada. E você abriu mão disso pela sua família, por algo maior, né? Então eu acho a sua história admirável. Eu admiro demais as pessoas que mudam, as pessoas que têm capacidade de mudar. Porque tem muitas pessoas que adquiriram a síndrome de Gabriela, né?
Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Mas não é assim a vida, né? Tem para quem acredita em Deus, tem a parte bíblica. Para quem não acredita, tem a parte racional. Você não depende da fé para você acreditar que a mudança ela é importante e inerente ao nosso dia a dia, né? Voltando a contar para vocês um pouquinho da minha história lá da infância. Então, quando eu tinha 3 anos, a minha mãe colocou os anos aqui, tá, gente, para eu não esquecer. Então, nós morávamos, quando eu nasci, na cidade de Formosa do Oeste, no sítio da minha avó, numa casinha lá próximo da minha avó. Depois nós nos mudamos para o sítio do meu avô, também na cidade de Formosa. Depois isso tudo aí, antes dos 6 anos de idade. Depois nós nos mudamos para um outro sítio, também na cidade de Formosa, mas aí já bem afastado desse que nós morávamos. Nesse sítio nós ficamos um período, depois nós fomos para a cidade de Jesuítas, no Paraná também. Eram todas ali, para quem não conhece, essas cidadezinhas ficam todas bem próximas, sabe? E aí nós fomos morar na cidade de Jesuítas, mas aí a nossa trajetória não parou aí nesse sítio, porque nós nos mudamos numa casa, daí a pouco o nosso patrão na época resolveu construir uma outra casa. Mas antes de irmos para outra casa, ele derrubou a casa de baixo e a gente foi morar num barracão. Aí nós moramos num barracão de terra batida, lá não tinha nada, era só um barracão. Aí desse barracão de terra, que não tinha divisória, não tinha nada, minha mãe botou umas cortinas lá, uns negócios lá, e não tinha nada, a gente foi de fato para essa casa, onde nós permanecemos por alguns anos. E depois disso, lá por volta dos meus 12, 13 anos, nós nos mudamos de novo para a cidade de Iracema do Oeste. E lá na cidade de Iracema eu permaneci até os 17 anos, no mesmo sítio, na mesma casa. A casa só passou por reformas, viu, pessoal? Dessa vez a gente não precisou sair, não. A gente ficou nessa mesma casa em Iracema até os 17, quando eu fui para Cianorte para estudar, iniciar minha carreira. E aí começa, a atriz principal entra aí, ó. Que aí foi quando nós nos conhecemos. E essa figurinha que tá do outro lado da tela, ela foi peça fundamental para eu conseguir passar por esse processo, porque vocês imaginam aquela picanzinha do sítio que não conhecia a cidade. Nós não tínhamos costume de ir às cidades maiores. A cidade que nós íamos era essa, assim, que morávamos. A cidade maior, eu acho que eu tinha ido uma única vez, tinha sido Cascavel. E aí a picãozona sai lá do meio do mato lá, e graças a Deus encontrei essa aí, ó, que foi um alicerce para mim. Ela morava atrás da minha casa, então foi muito legal, porque tipo, quando eu precisava de socorro, era só dar um grito. Mara! Não é, amiga? Eu adotei. Foi bem você. Isso. Foi bem isso mesmo. Quando eu via a Andressa na faculdade, eu via aquela ingenuidade de pessoa que veio mesmo do interior, aquela simplicidade de pessoa, mas aquela vontade de crescer, aquela vontade de, sim, assim, eu vou desbravar o mundo. E aí eu falei assim, gente, ela precisa de um suporte, ela precisa de alguma coisa. Eu não tenho filho, vou adotar. Vou levar pra minha casa. Foi bem isso mesmo, e adotou real, né, amiga? Foi bom demais. Então, mas ó, antes de eu continuar nosso assunto, eu vou dar uma paradinha aqui que eu quero que vocês me mandem aqui nos comentários quem mudou de casa mais do que eu antes dos 10 anos. Porque eu tenho certeza que essa história não é só minha, gente. Não é possível. Eu conheço um monte de gente. Depois eu vou contar os meninos. Enquanto criança saiu mudando para tudo enquanto é lado. Então, ó, manda aqui para mim, manda pra gente, só pra gente ver. Eu mudei mais, eu mudei mais, eu mudei mais. Ah, muito bom. Amiga, eu queria que você falasse um pouquinho de como começou o seu processo de mudança lá atrás. Fala aí pro pessoal um pouquinho. Então, acho que meu processo de mudança vem da minha família também. Minha família, meus pais, eles são considerados como ciganos também. Desde pequena, a minha família era daqui do interior, daí, né, perto de Cianorte, de São Tomé. Meu pai era do sítio, minha mãe morava na cidade.
E eles se conheceram, namoraram, casaram. Dali eles foram embora para Matão, interior de São Paulo, onde acabou indo toda a família do meu pai para lá. E a gente foi para lá, eu fui criada, eu fui para lá com 1 ano de idade. Nesse 1 ano de idade, lá dentro de Matão, mudei um monte de vezes. Lembro de um monte de casa. Um monte de vezes, nem sei o que está acontecendo. Só te interrompendo aqui, ó, amiga Mari, a Valquíria, eu mudei 7 vezes em Toledo, 2 em Campo Mourão em 9 anos. Ó, Valquíria, tá ganhando, hein? Até agora você tá na frente aí. Então, lá quando eu era pequena, eu morava em Matão, a gente morou em um monte de casa, até a gente ter a nossa casa própria, né? Depois, meu pai conta que eles vieram embora para o Paraná de novo, depois foram embora para lá de novo. Com 17 anos, eu voltei para o Paraná, fui morar em São Tomé. Em São Tomé, eu fui para Cianorte. Em Cianorte, eu fui para Maringá. De Maringá, eu voltei para Cianorte. De Cianorte, eu fui para Campo Mourão. De Campo Mourão, eu fui para Toledo. De Toledo, eu voltei para Cianorte. De Cianorte, eu fui para Campo Mourão. De Campo Mourão, eu vim para São José dos Pinhais. Por enquanto, estou aqui. Por enquanto, meu Deus, é muita mudança! Gostaria de mudar, voltar lá para minha terra, perto dos meus, né? Meu pai tá em Cianorte, meus amigos, a maior parte é em Cianorte, a minha amiga tá em Morama, né? Mas é pertinho de Cianorte. Só pertinho, eu tô aqui mais longe. Só eu tô na capital. Eu vim pra cá por causa do trabalho do marido, mas a gente pretende um dia poder voltar, assim, para ficar perto da nossa família, dos nossos amigos, que são a prioridade na nossa vida, né? Olha aqui, ó, a Bruna mandou, ó. Eu e o Heller nos mudamos 5 vezes em 5 anos. Esse povo tá mudando demais, gente. Eu passo, ó, por coincidência, hoje tá fazendo 1 ano que eu mudei para cá. Para São José de dia 11 de 10. Aniversário de 1 ano que eu mudei para cá. Aproveitamos a live para comemorar. A Mara está há 1 ano na mesma cidade. Palmas para Mara, que permaneceu 1 ano no mesmo lugar. Isso a gente está falando só mudança de cidade, de casa, né? Fora das outras coisas ainda. Só para a gente fechar esse assunto de mudanças físicas, tá? Que a gente ainda está falando da parte de mudanças físicas, de mudar de lugar e tudo mais. O que eu quero selar esse assunto com vocês? É importante selar esse assunto com vocês. A gente mudou na minha infância tantas vezes, mas eu nunca me senti fora de casa. Nunca. O meu pai e a minha mãe nunca permitiram que nós nos sentíssemos fora de casa. O meu pai e a minha mãe nunca permitiu que a gente sentisse que aquele não era mais nosso lar. Independente do lugar, da nossa situação financeira, a gente sempre sentia que aquela mudança era uma diversão. É assim que eles passavam a mensagem pra gente na nossa infância, que aquilo era divertido. Então, pra mim, eu não tinha esse negócio, eu vou separar do meu amiguinho da escola e tal. Eu não me lembro mais as histórias que eles contavam, tá, gente? O que eles falavam pra gente gostar, não me perguntem porque eu já não me recordo mais. Mas que sempre foi divertido, isso eu sei dizer. Não teve um momento assim que a gente chegou numa casa nova, num lugar novo, e que o meu pai, principalmente, o meu pai era mais preocupado com as nossas brincadeiras fora de casa, assim. O meu pai sempre foi mais o palhação, assim. E aí ele sempre achava um jeito de levar a gente pro rio, de fazer tirolesa, inventava lá o que era possível dentro das nossas condições na época. Então eu não senti esses processos de mudança, entende? Eu quero que você fale, amiga, sobre como você lidou com as mudanças físicas, com a sua família, com as crianças. Como que foi esses processos, tantos com filhos pequenos? Olha, voltando lá na minha infância, eu fui criada por uma mulher que mudava a casa toda semana. Sabe o que é isso? Mudar a casa toda semana. O prato estava aqui. Na outra semana ele já estava no outro lugar do armário. Na outra semana ele está lá não sei na onde. Os móveis da casa não estavam. Era o dia da faxina, era o dia de mudar tudo. Arrastava tudo. Eu adoro isso, amiga. Eu comecei a quebrar mais móveis. Eu sou traumatizada com isso, porque onde eu escolho que vai ficar uma coisa, eu deixo lá pro resto da vida. Porque a minha mãe ia mudando as coisas de lugar.
Eu escolhi que vai ficar aquela cama naquele lugar, vai ficar naquele lugar pro resto da vida. Eu não gosto trauma. Não gosto de mudança nesse sentido, sabe? Sim. Mas as mudanças para mim, ó, questão de mudança de cidade mesmo. Quando eu tava em Cianorte, que eu conheci o Everton, que eu engravidei, que eu mudei para Campo Mourão, foi bom. Assim, a gente vê assim, nossa, eu vou parar, perdi uma clientela, tinha 10 anos dentro de um salão, de uma clientela e tal. Mas foi bom para mim, eu já tava naquele esgotamento, um pouco de cansaço, tava vivendo uma nova vida, né? Uma outra realidade. Me dei um tempo, aproveitei meu filho, meu marido e tal. Aí quando veio a mudança para Toledo, que foi quando a gente foi para Toledo. Nossa, mudar para uma cidade longe, onde não conheço ninguém, ficar trancada dentro de casa. A Andressa me conhece. Eu passei por muito tempo que eu mal cozinhava dentro de casa, quando eu morava aí. Eu não tinha essa preocupação com nada na vida, era só comigo mesma. Aí você ser trancado dentro de uma casa, ficar cuidando só de filho o dia inteiro, você também já sabe o que é isso. Não é fácil você ter que mudar de... É uma mudança de vida total. Eu não cozinhava, e vou começar a cozinhar até para uma criança. Eu casei com um homem que ele faz questão de comer em casa, de almoçar comida feita, caseirinha em casa, preparada na hora, assim. Não é uma pessoa enjoada, mas é uma pessoa que foi criada com uma mãe dentro de casa, que fazia isso. Eu conheço a mãe dele, muito caprichosa, né? Muito caprichosa, muito querida, sempre viveu para cuidar dos filhos, da casa, do marido. Então, eu tive que mudar de comportamento como pessoa, né? Para conseguir lidar com isso. No começo a gente teve algumas divergências, né? Porque eu achava assim, por que eu não fazia agora eu tenho que fazer, né? Por que eu não fazia que agora eu tenho que fazer? Por que não sei o quê? Então a gente tem aquelas divergências que fala assim, não, eu quero voltar para minha vida que eu tinha antes, né? Achando que aquilo era bom. Mas, na verdade, aquela nova vida estava me transformando para ser a mãe que eu iria ser agora, né? Que eu estou sendo agora. Que eu precisava daquilo. Às vezes tem mudança que a gente pede, assim. Eu pedia tanto para Deus ter um marido como eu tenho hoje, né? Mas eu não pedia para ele a parte ruim da coisa. Eu só pedia a parte boa, né? Mas na verdade... Eu não pensava. Mas na verdade, amiga, não necessariamente é ruim, né? Não necessariamente essas mudanças todas, igual você está falando, cozinhar, não sei o que é ruim. Mas é porque aí a gente vai entrar num outro assunto agora. Quando acontece essa mudança física tão forte, a gente tem duas opções. Ou você recua, ou você entra numa metanoia. A metanoia, que é onde eu quero chegar com vocês, que é o principal e é o que nos move nas mudanças, que é a mudança de mente, a mudança de espírito. Então, quando a maioria das mudanças, elas são forçadas por algum motivo. E existem dois tipos de pessoa, as pessoas que fogem e as pessoas que enfrentam. As pessoas que enfrentam, elas necessariamente, elas têm uma metanoia, elas têm uma mudança de mente. E essa mudança de mente, ela é necessária. Não tem como você mudar tanto a sua vida, a sua história, o contexto que você vive, principalmente no nosso caso, que tem família envolvida, e aí quando a gente se casa, tem a família do marido também, no caso dele tem a família da esposa, e isso tudo aí vem no papelão, né? Então não tem como a gente passar por esse processo sem essa metanoia. Eu quero que você fale um pouquinho agora, amiga, como foi a sua mudança de mente. Qual foram as suas metanoias para conseguir chegar no ponto onde você está hoje com a sua família? Bom, eu cheguei ao consenso que eu tive que parar e pensar. E falar assim, poxa, eu pedi tanto para Deus para me dar o que eu tenho hoje. E agora eu vou falar assim, não dou conta. Não é assim, eu queria do meu jeito. Eu falei, não. Eu falei assim, e se eu quis isso, eu vou ter que enfrentar. E se eu quis ser mãe, eu tenho que ser mãe. Se eu quis ser esposa de uma pessoa como ele é, como eu procurava, uma pessoa assim determinada, uma pessoa, eu tô enchendo a bola do marido. Eu tô vendo isso aí, hein? É hoje! Uma pessoa como ele é,
eu tinha que mudar, eu tinha que mudar meu pensamento, eu tinha que começar a me ver assim, poxa, não dá, aquela pessoa que eu era não se enquadra mais na vida que eu tenho hoje. Eu preciso me enquadrar no que eu tô vivendo hoje. Eu não sou mais aquela pessoa que tava lá. Não tem como eu pegar a Mara de antes e jogar no que ela tá vivendo hoje. Então, Sim. ou eu mudo, ou eu mudo. Uhum. Eu mudo. Tinha duas opções, né? Então, ou você muda ou você recua, né, amiga? É onde, falando de casamento, é onde as pessoas não querem a mudança, não aceitam a mudança, onde começam os divórcios. No caso de criação de filhos, quando muitas vezes de uma gravidez não planejada, e que acontece todos os dias, pode acontecer com qualquer um de nós. A Mara mesmo tem uma gravidez que não foi planejada, né, amiga? Mas não por isso você não vai ter uma metanoia ali. Isso aconteceu comigo. De que maneira eu vou absorver isso, né? De que maneira eu vou agir para que isso seja o melhor, eu faça o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho agora, né? Uhum. E essa mudança, eu tô há quase 8 anos já nesse relacionamento. É uma mudança assim, é uma mudança e transformação diariamente. Porque assim, a gente enfrenta batalhas todo dia, mas a vitória, a guerra não tá ganha, né? Se tivesse ganha a guerra, acabou, e daí? Como que faz? Não tá ganha. Então todo dia tem uma batalha e a gente tem que estar se transformando. A minha rotina de hoje é diferente da rotina da Mara que morava em Toledo, o que eu tive que enfrentar lá. E outra coisa, eu tenho os pontos positivos dessas mudanças. Quando eu fui embora para Toledo, eu saí de salão e tive que me voltar a conectar de novo, reinventar, fazer clientes, essas coisas, tudo. Eu falei assim, poxa, fui no salão perto de casa, comecei a conversar com as pessoas lá e uma cabeleireira me chamou para trabalhar com ela, Carol, lá de Toledo. Tenho tudo para agradecer a ela por essa oportunidade. E é interessante que eu trabalhava em Cianorte, eu não pegava cabelo curto para cortar, porque eu achava, é muito difícil, eu não gosto, não vou fazer. Eu tinha muita clientela. Eu obrigava você a cortar meu cabelo curto direto, e você cortava. Eu negava. Chegava os clientes no salão e falava assim, é curto, é com a Neuza. É curto, é com ela. Então eu negava. Quando eu mudei para Toledo, que eu fui trabalhar nesse salão, o que aparecia era só cabelo curto. Como que você entra num lugar e fala, não vou fazer? Aí foi uma mudança que eu tive que enfrentar. Eu suava frio. Não porque eu não sabia, eu sabia fazer. Mas eu não podia mais falar, não vou fazer. Eu tinha que fazer. Sim, ponto. Passa pra próxima, né? O que aconteceu com essa mudança que eu tive? Tipo um comportamento mesmo. Eu virei referência em cabelo curto. Eu virei referência. O que mais me procuravam era por causa de corte de cabelo curto. Está vendo o benefício? O benefício disso que trouxe para mim, essa mudança? Ela me confrontou, falou, não, agora você vai ter que mudar, obrigada. E me trouxe um benefício de uma coisa que eu não tinha antes, que era me tirou o medo de enfrentar. E hoje eu não tenho mais medo. Qualquer coisa de cabelo curto é cabelo curto. Vamos embora. Isso foi a mudança lá de Toledo. Eu dei aula, eu tinha um pouco de receio, vergonha, tal. Fui dar aula. Thaís mandou aí, ó. A gente tentou, né, amiga? É isso aí. Amiga, mas ó, eu vou te interromper só um minutinho e já a gente continua, porque eu gravei um story pra vocês há uns minutinhos atrás. Pessoal, mete o dedo nesse coração aí, pessoal. Vamos mandar pra mais gente. Apega esse aviãozinho, dispara pra mais gente. Vamos convidar as pessoas para vir aqui participar deste nosso bate-papo. Isso aí. Eu gravei um story pra vocês há uns minutos atrás, pedindo pra vocês pegarem papel e caneta. Então, enquanto vocês pegam papel e caneta, eu vou tomar um golinho d'água aqui, a Mara também vai tomar um golinho d'água, vamos dar uma olhadinha no relógio. Pega papel e caneta aí rapidinho, vamos fazer uma atividade. Você já fez a sua, amiga? Oi? Você fez a sua atividade? Eu não fiz ainda, vou fazer junto com vocês.
Então vamos lá. Pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a folha ao meio. E eu quero que vocês anotem em cima. Aqui tá, eu sei que fica contra para vocês, mas eu vou mostrar, tá? Física e metanoia, tá? De um lado você vai marcar a palavra física e do outro lado você vai marcar metanoia. E eu vou ir ajudando vocês no desenvolvimento da atividade, ok? Ok. Então, fechou. Marca, por favor, o número 1 até o 5 dos dois lados. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pra gente tentar elencar pelo menos 5. A gente não tem muito tempo, mas depois vocês podem fazer essa atividade em casa, sozinhos, com mais tempo. Vai ser muito reflexivo para vocês, eu tenho certeza. Então, eu vou te dar uma tarefinha bem simples. Do lado do físico apenas, você vai pensar agora no físico, ok? Do lado do físico, eu quero que você pense nos últimos 365 dias da sua vida. Ou seja, o último ano da sua vida. Apenas foca no último ano. E eu quero que você anota, do lado do físico, quais as mudanças relacionadas ao físico que você teve. Quando eu digo físico, eu não falo só de corpo, eu falo de ambiente também. Então, eu mudei de casa? Coloca lá. Eu troquei de carro? Coloca lá. Eu mudei o corte de cabelo? Coloca lá. Eu mudei a maneira de me vestir, eu gostava de roupinha curta, agora eu gosto de uma roupa mais clássica, ou o contrário, coloca lá. Elenquem 5 coisas que vocês tenham mudado relacionado à parte física. Eu listei algumas aqui que são inerentes à maioria das pessoas e eu vou listar para ajudar vocês, tá? Então, se mudou de casa, eu já falei. Mudou o corte de cabelo, já falei. Mudou o seu corpo com atividades físicas, tá? Tô falando agora só do físico, tá, pessoal? Mudou de carro, já falei também. Mudou de emprego. Então, se você era empregado e virou profissional liberal, você marca aí também. Mudou de amigos. Às vezes o seu ciclo de amizades aí, nessa temporada de Covid, aí talvez seu ciclo de amizades tenha mudado. Talvez os seus amigos tenham se mudado de cidade e você tenha obrigatoriamente que ter mudado de amigos. Até vou fazer um parênteses aqui, tá, pessoal? Uma pessoa não tem mais do que 5 melhores amigos. Eu vou repetir para vocês, tá? 5 melhores amigos. Então, muito cuidado quando você lota a sua agenda de amizades, tá? Porque é incompatível com a realidade. Só um adendo aí. Então, eu marquei aqui, ó, mudou de religião. Talvez você ia na crente, foi na católica. Ia na católica, foi no Umbanda, não sei. Você mudou de religião? Mudou de relacionamento? Talvez você tinha um namorado, separou, largou, começou outro relacionamento. Casou, teve filhos, mudou os móveis de lugar em casa. Mudou a forma de se vestir, já falei também. Então, quero que você pense nas mudanças que você fez, ok? E marca aí 5 no papel. Todo mundo marcou? A Andressa mandou aqui, ó, eu engordei, mas, ô amiga, é justo, né? O nosso príncipe Vinícius tá aí dentro, né? Eu também engordei, gente. Na minha gestação, eu engordei 22 quilos. Chocante. Mas com 15 dias que a minha filha tinha nascido, eu tinha perdido 15 quilos já. Aí depois ficou 6 lá pra gastar. Tá. Só finalizando aqui, pessoal, do outro lado, você vai marcar as suas metanoias. Então, eu vou frisar de novo o que é metanoia, ok? Metanoia, mudança de mente, ou de espírito, ou de ambos. Pérsia mudou pra praia? Ê, Pérsia! Essa gosta de uma praia, gente do céu! Então vamos lá. Vem aqui na minha casa, né? Pegar ela pelas orelhas. Verdade. Amiga, pede pro pessoal mandar uns coração aí, mandar uns convites pros amigos aí. É a sua vez de pedir agora. Aí, povo de São José, de Campo Mourão, que eu vi que tem aí. Vizinha, aperta aí no coração. Manda aí pra tudo. Manda no aviãozinho pras amigas.
E aperta no coração aí sem parar. Ai, ai. Então vamos lá, as metanoias agora, tá? Eu também fiz algumas anotações para ajudar vocês. Então, por exemplo, o que é uma mudança de mente? Eu não lia livros, agora eu leio. Lembre, gente, esses livros que eu falo são livros de crescimento, tá? Não são aqueles livros não tão úteis, para não falar inútil, não tão úteis. Livros de crescimento que te façam evoluir como ser humano, que te façam aprender algo novo, ou talvez uma nova carreira que você queira construir. Então, nesse sentido, tá? Eu não cuidava da minha alimentação e agora eu cuido. É um exemplo. Então, vamos supor que você, no último ano, resolveu que quer se alimentar melhor, quer comer fruta, quer comer verdura, e você se alimentava aí à base de fast food. Então, isso aí você pode encaixar numa metanoia, porque para você mudar um hábito, você precisa de uma mudança de mente. Aqui eu anotei um lembrete, que na verdade foi a minha irmã que me lembrou disso aqui, que esse mês é o mês de outubro, outubro rosa, e é importante lembrar as mulheres de se amar, de se cuidar. E lembrar aos homens também que estão nessa live de cuidar das suas mulheres, de amarem as suas mulheres. Então, de incentivá-las a fazer o autoexame, se amar, se cuidar, também pode ser uma metanoia. Muitas vezes a gente vai entrando num buraco interno tão grande que a gente esquece de se amar. Isso aconteceu com você, Mara, já em algum momento da vida? Cortou, amiga, repete. Você já teve algum momento da vida que você não se amou, que você não se cuidou? Algum momento que eu não me cuidei? Que você não se amou, não se colocou em primeiro lugar? Ah, já tive muitos momentos que eu não me coloquei em primeiro lugar. Me abandonei para cuidar só de casa, de filho, achando que assim eu estava sendo melhor, né? Porque você está se dedicando só àquilo e tá errado, né? Tá muito errado. É louco que Não, pode falar. Deu uma travadinha ali no vídeo da Mara. É importante lembrar, principalmente para as mulheres, isso porque isso acontece demais com mulheres, especialmente quando constroem família, que elas se colocam em segundo plano. Mas tudo que eu desejo, que eu quero para mim, eu preciso colocar em primeiro plano eu me amar, eu me cuidar, e aí eu consigo transmitir para o outro. Quando eu não me cuido, eu não me amo, eu não me protejo, eu não consigo transmitir isso para o outro. E ainda dentro dessa metanoia, eu também me mudei para Umuarama tem um ano. Vai fazer um ano esse mês também. E eu precisei muito utilizar a mudança de mente, muito, em muitos momentos. Porque eu fui me colocando em segundo plano muitas vezes. E fui me vendo, vou usar uma palavra forte, fui vendo eu me degradar, por dentro e por fora. Então você vai se acabando, né, quando você não se coloca em primeiro lugar. E para cuidar do outro, você tem que estar em primeiro lugar, né? Você tá me ouvindo, amiga? Tá meio... Baixou o som. Eu recebi uma ligação aqui e baixou o meu som e tá meio falhando. Mas tô te ouvindo. Desliga as notificações em cima, coloca para não exibir notificações, que daí isso aí já para. Eu coloquei aqui, para você me ajudar com alguns exemplos mais de mudança de mente e espírito, mais alguns exemplos de metanoia. Metanoia. Mudança de mente e de espírito? Ai. Que você teve que ter para construir o seu alicerce, a sua família como está hoje. Ainda num processo evolutivo, sem dúvida, porque a gente não para de evoluir, mas o que você precisou mudar de mente aí, de espírito? Olha, os últimos dias que eu tenho passado, pelo último mês, né, que eu passei, últimos meses, vamos contar lá de julho para cá, que eu passei pelo tratamento do câncer da minha mãe,
e acabei perdendo ela pelo uma metástase de câncer de mama, né? E que se espalhou, foi para a coluna, foi para o pulmão, devia estar no estômago também, e acabou morrendo no hospital com Covid também, nem podendo enterrar a própria mãe. Assim, eu mudei um pouco os meus valores. A minha mãe era uma pessoa muito vaidosa, uma pessoa muito... Ela tinha tudo o que ela queria, ela sempre realizou todas as vontades dela. Ela era uma pessoa assim que fazia tudo que ela sentia vontade. Peraí que estão me ligando de novo. Não conheço. E daí ela morreu com Covid e tiraram até a roupa dela, não levou nem a roupa no corpo, ensacada dentro de um saco plástico. Então isso eu falei assim, meu Deus, por que a gente quer ter tanta coisa nessa vida? Por que a gente luta? A gente larga a família, a gente deixa de estar com a pessoa que você ama por causa de trabalho. Lógico que a gente tem que ter o trabalho, tem que se esforçar, tem que se dedicar àquilo, tal. Mas isso não pode ser tudo. A gente não tem que se matar no trabalho para poder só ter. Isso não pode ser tudo. Aí eu mudei meu pensamento nesse sentido, assim, sabe? Eu falei assim, o que eu tenho de mais importante são as pessoas, são o que eu posso passar. Isso é uma coisa que tá me mudando e tá fazendo parte do meu processo de mudança que eu tô passando agora. Sim. Eu tô me importando mais com as pessoas do que com o que eu posso ter, entendeu? Eu não vou levar nada disso. A coitadinha da minha mãe, que ela fez o que pôde fazer e tal, não levou nada disso, não levou nada disso. Então, assim, até nesse processo que a gente entra, assim, falando de mudança, tá fazendo essa live, assim, para poder ajudar outras pessoas também a enxergar que a gente tem que mudar o modo de pensar, a começar a se dar valor, dar valor mais do ser humano. Tem muita gente que critica a pandemia, fala mal da pandemia, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas por um lado, eu acho que tem um lado positivo nisso. Quantas pessoas tem muito tempo de estar com a sua própria família, né? De olhar, de conversar, até surgiu muitas piadinhas, né? Nossa, eu comecei a conversar com a minha mulher, até que é legal. Não, mas é verdade. Eu não tive esse momento com meu marido, porque ele não parou. O trabalho dele ficou meio que interno, assim, tal, ele não chegou a parar. Mas eu vi que muitas famílias, eles tiveram a chance, né? Tiveram a chance de poder se olhar, de poder se perceber. Tem gente que não cozinhava, de começar a cozinhar, de começar a pegar receita. Até o Google fez propaganda pegando receita no Google, né? O fulano não fazia isso, agora faz, não sei o que lá. Sim. Né? Fez essas propagandas. Então, tipo, eu vi outro valor. Essa pandemia, o jeito que foi a minha mãe, não sei o que. Então, eu tô vendo, é uma mudança assim, de pensamento que eu não tô aqui à toa. Eu não tô aqui, eu tenho uma missão, eu vim nesse mundo por uma missão e Deus me provou isso nesses dias e tudo que eu passei. Então, não é só ter, não é só bens, não é... Então, a gente tem que tirar o lado bom das coisas, das mudanças, de tudo que a gente passa, mesmo que seja ruim. Não diz tem uma música que fala assim, ostras felizes não fazem joias. O que é que faz a pérola da ostra? É a areia que entra e a machuca por dentro. Então, é assim, é disso que a gente tem que tirar, da hora da dor, tirar a joia que pode, né? Olhar para o ser humano. Hoje eu olho para o ser humano com essa pandemia, eu olho para o ser humano de outra forma. A gente está tendo cuidado. Quantas pessoas que não respeitavam os mais velhos, os idosos, e olha os cuidados que a gente está tendo com os idosos. Eu tive com a minha mãe, levei ela para o hospital, fiz 20 sessões de rádio com ela no hospital e tive com o meu sogro e com a minha sogra. Então eu deixei meus filhos em Campo Mourão e fiquei em Cianorte com a minha mãe. Então eu ficava entre Cianorte e Campo Mourão. Nesse tempo meu cunhado pegou Covid e eu tipo assim, tinha duas opções. Minha mãe mesmo falou para mim, larga tudo e vai embora para tua casa. Se salva e salva seus filhos. Eu falei, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, porque tem 2 idosos aqui. Como que eles vão ter contato com uma pessoa doente? Eu tenho uma saúde melhor.
eles são de risco, são de... Não posso. Então, assim, a gente para de olhar só para si mesmo e olhar para o outro, né? A minha vizinha aqui tem 70 anos. Nunca perguntei para ela se ela, antes de acontecer a pandemia, se ela precisava de alguma coisa, no mercado, se precisava de uma ajuda. A gente sempre pergunta. Fala assim, olha, a senhora não precisa ir, quer que a gente busca? Eu perguntei no grupo da vizinhança, a gente tem um grupo grande aqui de vizinhança, eu já perguntei se precisar, tiver algum idoso, precisar de alguma coisa. Então, fala que a gente busca, né? Então, porque a gente tem que pensar no próximo. Então, tem um lado bom. Acho que Deus não manda as coisas, ou não permite, Deus não manda praga, mas Ele não permite que algumas coisas aconteçam se não tiver um propósito. Nada sem acontece dúvida. sem propósito na vida da gente. Sem dúvida. Então, assim, o que eu passei, tudo que eu passei, teve um propósito de construção. Eu fui preparada para estar naquele lugar, naquela hora. Eu fui preparada para estar vivendo o que eu estou vivendo agora. O que eu passei com meu marido. A gente não, nem todos os dias são rosas, né? Mas foi por uma evolução minha. Eu precisava, a Andressa que me conheceu, outras pessoas que estão aí que me conheceu, o que eu era antes de Everton, o que eu sou depois de Everton. Então, tipo assim, foi bom pra mim. Eu já tive gente que falou assim, mas você era mais feliz. Não, eu dava mais risada. Nossa, amiga, olha, agora preciso dar um pause só pra bater palma aqui, porque é real. Você era mais feliz quando você não tava, quando você não tinha filhos, quando você não tava com ele. Eu parei pra pensar, não, eu não era mais feliz. Eu podia dar mais risada. Eu podia explicar pro mundo que eu era, tudo bem, tudo ótimo. Mas eu não estava feliz. Se eu tivesse feliz, eu tinha ficado naquele mundo lá, não é? Eu tinha jogado tudo pro alto do jeito que eu joguei, sem medo do que iam falar, do que iam me criticar, do que... Eu falava, foda-se. Eu não estava feliz, eu fui atrás da minha felicidade. Mas agora você achou a pessoa perfeita? Não, eu achei a pessoa certa que eu precisava para mim. No momento. Eu estive com uma pessoa tantos anos que foi certa para mim naquele momento, que eu precisava de estar com ele naquele momento. Acabou um ciclo, eu precisava de outra mudança na minha vida. Eu outra história, né? Coisas que aquela realidade que eu vivia não iria me mudar. E não tinha um futuro naquilo. Então, assim, eu mudei, assim, 100%. Eu não sou mais aquela pessoa. 200! Saudade. Não, olha só que absurdo. Absurdo não, tipo assim, interessante. Eu conversando com uma blogueira vizinha, que foi criada daí na casa da minha mãe. A gente tem, ela, desde que nasceu, estava lá dentro. E hoje ela é blogueira, tem mais... Acho que se não tem 100 mil, tá quase, seguidores e tal. E eu cheguei nela assim, eu fui conversar com ela, falei assim, viu, mas tipo assim, ela tem 17 anos, em quem que você se inspirou, né? E pensei assim, você deve se inspirar em alguém famoso para fazer o que você faz, não sei o quê. Ela falou assim, em você. Eu falei, como assim? Eu só tenho 1000 seguidores. Como assim se inspirou em mim? Ela falou assim, desde pequena, eu olhava o que você fazia, o que você era, e eu queria ser igual. Aí eu parei assim, que louco, né? Gente, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado no que a gente faz as pessoas se inspirar. Tipo assim, ela não tá fazendo assim nada de errado. Não, mas perfeito. A gente tem que pensar que sem você perceber, você tá fazendo pessoas seguir caminhos que às vezes você não estava feliz naquele caminho. Que não te fazia feliz aquilo. Eu acontecia, eu causava, eu não tinha medo de nada, não sei o quê. Mas eu não era uma pessoa feliz, assim, eu não era uma pessoa completa. Eu tinha uma vida, né, Andressa, que todo mundo falava assim, nossa, se eu tivesse a vida que você tem... Nossa, era tudo que eu queria, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que eu me sentia infeliz? Incompleta. Vivia com uma pessoa boa, tinha uma vida boa, mas por que eu me sentia incompleta? É porque aquilo não era felicidade. E não era real, né, amiga? Era uma construção de um personagem que você fez. Um outro dia a gente pode vir aqui falar um pouco mais dos personagens que a gente vai construindo no decorrer da nossa vida para blindar quem de fato a gente é, ou para blindar uma dor que a gente sente. Era uma fuga, né? Era uma fuga. Personagens, né? Aquilo que eu preciso, então eu vou começar a viver isso, vou viver aquilo, vou experimentar aquilo, vou fazer aquilo.
E vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo. Uhum. Mas dentro de mim, eu pedia para Deus, eu falei assim, Deus, eu quero aquilo que me completa, eu quero aquilo que eu tô precisando, só que você sabe o que é, eu não sei o que é. A Uhum. gente tem que estar assim, Sim. aberto, pedir e estar aberto à mudança, né? Porque a mudança foi Sim. drástica, a mudança a mudança deu feridas, né? A mudança deu calos, a mudança trouxe transformações que até hoje me transforma. E eu fico pensando, ainda tem muita coisa para mudar ainda, tem muita coisa que Muita, mas isso é inerente à nossa vida e o dia que a gente deixar de aprender ou de mudar, podemos partir, porque é bíblico, né? A gente está caminhando para os últimos minutos da nossa live e eu não quero ir embora daqui sem deixar uma mensagem para vocês que eu vou precisar ler. De alguns versículos, na verdade, tá? Quem quiser pesquisar depois na Bíblia, eu retirei esses versículos de Provérbios, né? O livro de Salomão, eu gosto demais desse livro e eu retirei ele de algumas partes, então vocês vão encontrar o que eu vou falar aqui no 30, 31, vocês vão pegar assim salteado, tá? Não está tudo num só. E ele diz assim: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Até quando, insensatos, amareis a tolice e os tolos odiarão a ciência? Tolos, vós comereis do fruto de seus erros e se saciarão com seus planos. Então, só fazendo um adendo aqui, Deus está dizendo que quando nós não buscamos o conhecimento, a gente se torna um tolo. E é engraçado que o tolo, ele jura que ele é sábio. Ele jura que ele, na sua tolice, ele jura que ele tá certo. Ele jura que ele é sábio. Eu era É bíblico. Então, ainda que você não crê em Deus, eu não conheço a sua fé, eu não conheço a sua história e não tô aqui para falar para você crer, mas eu estou aqui para te dizer que buscar conhecimento é inerente ao ser humano. Ter metanoias diárias é inerente ao ser humano. Eu sou uma pessoa que sempre gostei demais de estudar, isso é parte de mim, da minha essência. Eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Nesse momento da minha vida, nesse ano de pandemia, eu estou fazendo mais de 30 mentorias. Lógico que não é ao mesmo tempo, né? Algumas eu já terminei, estou começando outras eu faço um dia de finanças, no outro dia de psico, no outro dia, cada dia de uma área, porque eu tenho uma rotina bastante acelerada também, com casa, filho, família e trabalho e tudo mais. Mas assim, essa busca por conhecimento, por se conhecer, em primeiro lugar, tá, gente? Ela é incansável. Até que você parta. É até o fim da sua vida. Não vai ter um único dia. E aí eu coloquei mais uma analogia aqui, que na verdade essa analogia partiu do meu pai, porque quando eu vou relacionar tudo que eu vou fazer, que eu vou relacionar à Bíblia, eu sempre busco conversar com meu pai, porque meu pai e minha mãe têm uma sabedoria e uma ligação com o divino excepcionais. Então, assim, eu sempre busco conversar com eles para que eles me orientem. Até porque, gente, só fazendo um adendo, é importante vocês lembrarem que a nossa conexão com o divino aqui na Terra é paterna, tá? É nosso pai que nos liga ao divino. Então, eu sei que tem muita... A gente vai fazer uma live um dia só falando sobre esse tema e tal. Tem aí uma infinidade de bloqueios paternos. Na verdade, hoje em dia, o maior bloqueio que existe na Terra de ser humano é relacionado ao paterno. Mas é importante vocês lembrarem que é o nosso pai que nos liga com o pai lá de cima, tá? E aí meu pai, só fechando esse loop aí, meu pai falou: filha, é igual a um político corrupto. Ele só pensa em lucro e não se importa com os demais. Faz gemer uma sociedade fragilizada sem se importar com o resultado da sua corrupção.
É dessa maneira que age o tolo. Ele não busca conhecimento, ele é insensato, ele não busca se conhecer e conhecer o outro, ele não busca metanoias, ele não busca mudanças e ele se acha na razão. Então ele é como o político corrupto. O político corrupto, ele não acha que ele está fazendo tanto mal para a sociedade, ele está roubando o cofre público. Não está atingindo lá aquele senhorzinho, aquela senhorinha que precisa do SUS, que não tem outro meio de se cuidar. Não está atingindo aquela mãe que foi abandonada pelo pai, que precisa do Bolsa Família para sustentar o filho. Não está atingindo, entende? Então ele só pensa em si. E aí, continuando o versículo de Provérbios, tá? Se invocares a inteligência, buscando-a como se procura a prata, então compreenderás o temor do Senhor e descobrirás o conhecimento de Deus, porque é Deus quem dá a sabedoria. E aí eu coloquei, né? Busque sempre a inteligência e a sabedoria, pois são divinas. Ainda que você não creia em Deus, eu não conheço a sua fé, então busque conhecimento. E a gente chegou no fim dessa live, na verdade a gente já começou outra, porque aquela lá já era. E eu quero só te agradecer, amiga, agradecer do fundo do meu coração, por mais uma vez estar junto comigo nesse meu novo momento, nesse meu novo projeto. Você não tenho palavras para descrever o tanto que eu te amo. Você sabe disso, não sabe? Claro que eu sei. Eu que agradeço pelo convite, eu agradeço pelo carinho que você tem, eu agradeço pela força que você está me dando. Dá vontade de chorar. Dias que você sabe que não está sendo fácil. Eu sei. Porque eu sei que a gente tem que procurar o nosso suporte, né? E você é um dos meus alicerces. E graças a Deus a gente tá sempre junto. A gente tá sempre junto, tá uma ajudando a outra. E não poderia ser melhor companhia para ter esse primeiro passo de primeira live, né? Do que você, né? Nós começamos as duas sem saber o que estava fazendo, o que estava acontecendo. Mas já passamos da primeira. Agora do resto... Você viu? Agora já era, filha. Agora nós soltamos a franga. Pode e outra coisa, assunto aí, manda assunto depois na caixinha de pergunta. O que vocês querem falar? Isso mesmo. A gente vai postar uma foto depois lá no nosso feed. Aí vocês podem comentar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Pode meter a boca também, gente, porque a gente evolui com críticas, tá? Para mim, críticas sempre são construtivas. Dependendo de quem vem, né? Porque tem gente que critica só porque quer destruir. Mas dependendo de quem vem, aceito de coração aberto. Porque a gente está aprendendo, a gente está evoluindo. E assim como o foguete não dá ré, o céu é o nosso limite. Aê! Arrasou! Te amo demais. Obrigada, gente. Obrigada a quem ficou, a quem voltou, a quem ficou o tempo todo assistindo com a gente, acompanhando esse nosso primeiro momento. A gente tem uns enroscos aí, mas tá tudo certo. Obrigada. Eu sei que eu falo demais, gente, mas eu não posso fazer. Nasci assim, eu cresci assim. Mentira. Essa é a parte boa. Fiquem com Deus. Até a próxima. A gente vai trazer uma convidada. Eu fui convidada, na verdade, por uma profissional expert da cidade de Cascavel. Me convidou para fazer uma live, mas eu ainda não posso divulgar, que a gente ainda não fechou data, não fechou nada, mas ela é expert em nutrição, em desenvolvimento pessoal. Vocês vão amar, ela vem fazendo um trabalho incrível, é uma pessoa top, mas eu não posso ainda falar, mas eu vou divulgar nos próximos dias aí no nosso feed, no nosso history. Mara, fica com Deus, te amo, te amo, te amo, te amo. Um beijo para sua família, obrigada, pessoal. Até.